O som não era de choro. Era o som metálico e seco de fita adesiva sendo puxada com força, rasgando o silêncio que deveria pertencer ao luto. 3 dias. Apenas 3 dias haviam se passado desde que a terra cobriu o caixão de Olavo, e minha sala já não parecia mais minha. Cuidado com esse vaso. Se quebrar, é menos R$ 100 no anúncio. A voz de Thalita cortou o ar, estridente, vinda do topo da escada de Jacarandá. Eu estava sentada na minha poltrona de veludo gasto, aquela que Olavo comprou quando Vitorino ainda engatinhava. Minhas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho honesto, apertavam um lenço molhado. Eu não olhava para as caixas. Eu olhava para os pés de Thalita. Seus saltos agulha, vermelhos e agressivos, pareciam perfurar a madeira de lei que eu encerava com tanto zelo toda sexta-feira. Agora que sou viúva do dono disso tudo, vou te jogar na rua, Zilá. Ela desceu o último degrau, parando na minha frente com uma satisfação que beirava o doentio. Não me olhe com essa cara de santa. Santa Teresa é um bairro de velhos e mofo. Amanhã, esse casarão vira um loft de luxo. E você? Bem, você vai para um lugar condizente com a sua utilidade atual. Vitorino, meu próprio sangue, estava encostado no batente da porta. Ele olhava para o chão, os ombros caídos, a imagem da covardia. Ele não disse uma palavra. Ele permitiu que aquela mulher, que nunca fritou um ovo nesta cozinha, decretasse o fim da minha dignidade. Eu estava ali, uma viúva quebrada aos olhos deles, mas já estava contando os erros dela. Antes de eu contar o que eu escondia no cofre do porão, me diga, de onde você está assistindo esta história hoje? Escreva sua cidade nos comentários e continue assistindo para entender como uma mulher inútil preparou sua vingança aqui no Afonso Story. Thalita jogou um folheto amassado no meu colo. Era um anúncio de um pensionato em São Gonçalo. Longe de tudo. Longe da minha história. Arrume o que couber em 2 malas. Ela sibilou, o batom vermelho impecável, pago com o dinheiro do meu filho. O caminhão chega às 7. Eu me levantei. Meus joelhos estalaram, mas minhas costas estavam retas. Eu não sou apenas uma idosa de cabelos brancos. Eu sou a neta de portugueses que ergueram muros com as próprias mãos. O fogo que corre nas minhas veias não se apaga com ameaças de uma nora deslumbrada. Você acha que o papel de viúva te dá o mundo, Thalita? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, mas vi Vitorino estremecer na porta. Você acha que a morte do meu marido é o seu bilhete premiado? Eu não acho, eu tenho certeza. Ela riu, uma risada seca que ecoou pelo pé direito alto da sala. Vitorino é o herdeiro. Eu sou a esposa. Você é apenas um móvel antigo que perdeu o valor. Aceite a derrota. Velha. Amanhã, Santa Teresa será passado. Ela virou as costas para mim, voltando a orientar os homens da mudança. Eles começaram a envolver minha cristaleira em plástico bolha. Cada estalo das bolhas de ar soava como um tiro no meu peito. Mas eu não chorei mais. Eu caminhei em direção à porta do porão. O peso da chave de ferro no meu bolso parecia uma âncora de realidade. Thalita achava que a lei brasileira era uma novela, onde a vilã ganha pelo grito. Ela não sabia que Olavo e eu tínhamos escrito nosso próprio roteiro, décadas atrás, em um cartório em Niterói onde os olhos dela jamais alcançariam. Desci o primeiro degrau do porão. O cheiro de terra úmida e vinho envelhecido me acolheu. Lá em cima, o barulho da destruição da minha vida continuava. Mas aqui embaixo, o silêncio era absoluto. Abri o armário de cedro. Meus dedos tocaram o fundo falso. Lá estava ele, o envelope pardo, lacrado com a cera da prudência. Thalita queria me jogar na rua? Ela mal podia esperar pelo que o sol de amanhã traria. O jogo estava apenas começando, e ela tinha acabado de cometer o erro de subestimar uma mulher que não tem mais nada a perder, exceto sua liberdade. A cada caixa que ela lacrava lá em cima, eu destrancava uma verdade aqui embaixo. A vingança da vovó Zilá não seria barulhenta. Seria cirúrgica. Seria legal. E seria eterna. O porão do casarão era o coração silencioso da minha resistência. Enquanto os passos de Thalita martelavam o teto acima de mim, eu segurava o envelope pardo como se fosse um escudo. Para entender a força daquele papel, era preciso entender as mãos que o guardaram. Minha mente viajou para 40 anos atrás.
Olavo e eu chegamos a Santa Teresa quando as ladeiras ainda eram trilhos de um Rio de Janeiro que pulsava poesia e trabalho duro. Nós não herdamos este casarão, nós o resgatamos das ruínas. Lembro-me de Olavo, com as mangas da camisa dobradas, removendo camadas de tinta velha das janelas para revelar o cedro legítimo por baixo. Zilá, uma casa não é feita de tijolos, ele me disse uma vez, com o rosto sujo de poeira e os olhos brilhando de orgulho. Uma casa é feita de memória. Se as paredes puderem falar, que elas contêm que aqui viveu gente de palavra. Nós éramos o retrato da construção brasileira com alma portuguesa. Eu vendia doces conventuais para fora, entregando caixas de pastéis de nata e fios de ovos em toda a vizinhança, enquanto ele trabalhava na oficina de restauração. Cada centavo economizado ia para o fundo de uma gaveta, destinado a comprar o próximo azulejo, a próxima viga de ferro, o próximo sonho. Thalita olhava para aquele chão e via apenas metros quadrados e cifrões. Eu olhava e via as noites em que ficamos acordados planejando o quarto de Vitorino. Olavo sempre foi um homem de visão. Ele via o mundo como ele era, não como gostaríamos que fosse. Ele via a fraqueza de caráter que começava a brotar em nosso filho assim que ele conheceu Thalita naquelas festas fúteis da Barra da Tijuca. Zilá, o Vitorino tem o coração mole demais, e a mulher que ele escolheu tem o coração duro como pedra de amolar. Olavo me confessou, um ano antes de partir. Estávamos sentados no jardim de inverno, o cheiro de jasmim perfumando a noite. Ela não quer um marido, ela quer um inventário. Foi naquela noite que decidimos ir a Niterói. Não fomos ao cartório do nosso bairro, onde todos nos conheciam. Queríamos discrição absoluta. Olavo queria garantir que, se o pior acontecesse, o casarão permaneceria como meu santuário, e não como moeda de troca para as dívidas de luxo de uma nora deslumbrada. Eu acariciei a escritura dentro do envelope. O documento era claro, frio e inquestionável. Olavo havia gravado nele uma cláusula de usufruto vitalício e inalienável. Isso significava que, legalmente, Thalita e Vitorino podiam ser os donos do papel da herança, mas eu era dona da vida daquela casa. Eles não podiam vender, não podiam alugar e, acima de tudo, não podiam me expulsar. Ouvi um estrondo acima de mim. Parecia que um móvel pesado havia sido arrastado sem cuidado. O grito de Thalita ecoou pelo duto de ventilação. Joga essas tralhas de cozinha no lixo. Eu vou comprar tudo novo, de aço inox. Nada dessa madeira velha vai ficar aqui. Um nó de indignação se formou na minha garganta. Aquela madeira velha eram colheres de pau que minha avó trouxe de trás-os-montes. Eram tábuas onde sovei pães que alimentaram Vitorino quando ele não tinha nada. Thalita não estava apenas limpando a casa. Ela estava tentando apagar a minha existência. Ela queria me transformar em um fantasma antes mesmo de eu morrer. Eu subi os degraus do porão com uma calma que eu não sentia há dias. Cada passo que eu dava era um peso que saía das minhas costas. Quando abri a porta da cozinha, Thalita estava com as mãos na cintura, dando ordens a um dos rapazes da mudança que hesitava diante de uma cristaleira antiga. Eu já disse para levar. Ela gritou. Se ela reclamar, o problema é dela. A partir de amanhã, quem manda aqui sou eu. Eu parei na penumbra do corredor, observando-a. Ela usava um relógio de ouro que Vitorino tinha emprestado da coleção do pai, alegando que precisava de algo para um evento de negócios. Ela desfilava pela minha cozinha como se fosse uma rainha conquistadora, sem saber que o terreno sob seus pés era uma areia movediça jurídica. A liberdade, para mim, não era apenas ter onde morar. Era o direito de manter minha história intacta. Olavo sabia disso. Ele sabia que para uma mulher como eu, ser jogada na rua não era apenas perder um teto, era perder a identidade. Vitorino apareceu no corredor, segurando uma caixa de fotos antigas. Ele me viu e parou. Havia uma sombra de vergonha em seus olhos, mas o medo de contrariar a esposa era maior. Mãe, é para o seu próprio bem, ele balbuciou. A senhora vai ficar mais confortável em um lugar menor, sem tantas escadas. Eu não respondi. Apenas o encarei com o silêncio de quem conhece a verdade. Ele não estava preocupado com meus joelhos. Ele estava preocupado em como pagaria a próxima parcela do carro importado da Thalita. Eu voltei para minha poltrona, o envelope pardo escondido sob a almofada. Eu ia deixá-la cantar Vitória por mais algumas horas. Ia deixá-la sonhar com um loft moderno e com os turistas estrangeiros pagando fortunas para dormir no meu jardim de inverno.
Porque eu sabia que, quando o sol nascesse e o advogado chegasse, o despertar de Thalita seria o mais amargo de toda sua vida fútil. O fogo nas minhas veias agora era uma brasa calma. Eu era Zilá, a alicerce desta casa. E alicerces não se movem por causa de ventos passageiros. A manhã seguinte em Santa Teresa nasceu com uma neblina espessa, cobrindo os trilhos do bonde e silenciando o bairro. Mas dentro do casarão, o barulho era ensurdecedor. Não era um barulho de reconstrução, mas de desmonte. O som dos martelos batendo nos pregos que Olavo colocou com tanto carinho parecia ressoar dentro do meu crânio. Eu estava na cozinha, tentando ignorar o caos. Decidi fazer algo que Thalita detestava: o café à moda antiga. O cheiro do grão moído na hora e passado no coador de pano começou a preencher o ar, lutando contra o odor de poeira e papelão que agora dominava a casa. Mas que cheiro de velharia é esse? Thalita entrou na cozinha, já vestida para o seu dia de proprietária. Ela usava um conjunto de linho branco impecável e, claro, os saltos agulha que eram sua marca registrada. Cada passo dela no piso de madeira soava como um ultimato. Ela olhou para o meu bule de ágata com um desprezo que me fez apertar o cabo da caneca com mais força. Eu já disse, Zilá, esse tipo de coisa não entra no meu projeto de decoração. O loft terá uma máquina italiana de cápsulas. Esse seu café de roça é patético. Eu não respondi. Apenas tomei um gole do meu café quente, sentindo o sabor da minha terra e da minha história. O silêncio era minha melhor arma naquele momento. Você ouviu o que eu disse ontem, não ouviu? Ela se aproximou, batendo as unhas longas e pintadas de vermelho na bancada de mármore. O caminhão está lá fora. Os homens já levaram o buffet da sala. Eu não quero ver uma única peça de roupa sua neste armário depois das 10 da manhã. Esta casa tem regras, Thalita, eu disse, finalmente encontrando os olhos dela. E a primeira regra é o respeito. Thalita soltou uma gargalhada que mais parecia um cacarejo. Respeito. Respeito se conquista com poder. E agora o poder está nas mãos do meu marido. O Vitorino assinou os papéis da transferência do inventário ontem à noite. Legalmente, você é uma hóspede indesejada. E hóspedes que não saem por bem, saem por mal. Ela se inclinou sobre a mesa, o rosto tão próximo do meu que eu podia ver a base pesada que ela usava para esconder as imperfeições da pele. Eu já chamei o chaveiro. Assim que você sair para aquele buraco em São Gonçalo, as fechaduras serão trocadas. Se você tentar voltar para buscar uma colher que seja, eu chamo a polícia por invasão de domicílio. Ficou claro? Vitorino apareceu no corredor. Ele segurava o celular, parecendo ocupado com alguma mensagem importante, mas eu sabia que era apenas uma tática para não ter que olhar para mim. Vitorino, chamei, com a voz firme. Você vai permitir que sua esposa me trate como um estorvo na casa que seu pai construiu para mim? Ele parou, mas não se aproximou. Mãe, a senhora está sendo dramática. A Thalita só quer modernizar as coisas. O mundo mudou. A senhora precisa de um lugar mais prático, sem escadas, sem esse peso todo do passado. É para o seu conforto, juro. A mentira dele era tão transparente que chegava a ser insultante. O conforto que ele queria era o dinheiro da venda dos móveis antigos para pagar as faturas de cartão de crédito que Thalita acumulava como se não houvesse amanhã. Peso do passado, meu filho. Minha voz não tremeu. Esse peso foi o que pagou sua faculdade. Foi o que garantiu que você nunca passasse fome quando os negócios do seu pai ficaram difíceis. Thalita perdeu a paciência. Ela bateu com a palma da mão na mesa, fazendo a minha caneca de café balançar. Chega de sentimentalismo barato. Vitorino, vai ajudar os homens com as malas dela. Agora. Eu tenho uma reunião com o arquiteto às 11 e não quero essa velha circulando aqui como uma assombração. Ela se virou para mim, os olhos faiscando de uma maldade pura. Você teve 40 anos de glória neste mofo, Zilá. Agora, sua glória acabou. Pegue sua dignidade, se é que sobrou alguma, e suma da minha frente. Eu sou a viúva do herdeiro, e minha palavra é a lei nesta casa. Eu coloquei minha caneca na mesa com uma calma deliberada. Senti o envelope pardo queimando sob a almofada da poltrona na sala ao lado. A arrogância dela era o combustível que eu precisava. Ela estava tão certa da vitória que não percebeu que estava marchando direto para uma emboscada que Olavo e eu preparamos com a paciência de quem sabe que a justiça demora,
mas não falha. A lei, Thalita. Eu dei um sorriso pequeno, quase imperceptível. Você gosta tanto da lei, não é? Pois bem. Vamos deixar que a lei fale por nós então. Thalita me olhou com desconfiança, mas logo recuperou a postura superior. Ótimo. A lei diz que o dono manda. E o dono é o meu marido. Acabou a conversa. Ela saiu da cozinha, o som dos seus saltos agulha ecoando pelo corredor como tiros de misericórdia. Ela achava que tinha dado o golpe final. Ela achava que eu era apenas uma árvore velha que poderia ser arrancada para dar lugar a um jardim de plástico. Thalita acreditava que o dinheiro e a arrogância poderiam apagar o usufruto de uma vida inteira. Ela estava prestes a descobrir que o papel fala mais alto que o grito. Se você está gostando de ver essa vilã cair, inscreva-se agora no Afonso Story para não perder o momento exato da virada. Eu caminhei até a sala. Os homens da mudança estavam parados, esperando ordens. Olhei para minha cristaleira, já envolta em plástico. Olhei para as paredes onde as marcas dos quadros de Olavo ainda eram visíveis, como cicatrizes de uma vida arrancada. Eu não fui para o quarto fazer malas. Eu me sentei na minha poltrona. Peguei o envelope pardo. E esperei. Eu sabia que o advogado deles, um homem jovem e ambicioso chamado Dr. Fausto, chegaria a qualquer momento para oficializar a posse simbólica de Thalita sobre a casa. Ela queria tudo documentado. Ela queria o triunfo completo. O som de um carro estacionando lá fora me deu o sinal. Ouvi o portão de ferro Ranger, aquele som que Olavo sempre dizia que precisava de óleo, mas que eu mantive assim para saber sempre quem chegava. Thalita correu para a porta, abrindo-a com um sorriso triunfante. Doutor Fausto. Que bom que chegou. Vamos acabar logo com esse inventário emocional. A ex-proprietária já está de saída. Eu respirei fundo. O ar em Santa Teresa parecia ter ficado mais leve de repente. O slingot, estilingue, estava esticado ao máximo. Era hora de soltar. Doutor Fausto, antes de qualquer coisa, eu disse, levantando-me com o envelope na mão e a voz projetada para que todos na sala ouvissem. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada em um documento que meu marido e eu registramos em Niterói. Acho que ele vai mudar um pouco os planos de modernização da sua cliente. Thalita parou no meio da sala, o sorriso congelando no rosto. Vitorino recuou um passo, como se soubesse que o chão estava prestes a sumir. A batalha de palavras havia acabado. Agora, era a vez do papel. E o papel de Olavo não aceitava desaforo. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi tão denso que era possível ouvir o tic-tac do relógio de carrilhão na parede, um dos poucos móveis que Thalita ainda não tinha conseguido mover. O doutor Fausto, um homem de terno impecável e olhar calculista, ajustou os óculos e olhou de mim para o envelope pardo. Thalita soltou uma lufada de ar, entre o riso e o escárnio. Documento em Niterói? Zilá, não seja ridícula. O inventário foi aberto aqui no Rio. Qualquer papelada velha que você tenha guardada não passa de saudosismo. Doutor Fausto, por favor, peça para essa senhora se retirar para que possamos assinar a posse. Um momento, dona Thalita, disse o advogado, estendendo a mão para o envelope que eu lhe oferecia. É meu dever profissional analisar qualquer documento que envolva o espólio do senhor Olavo. Eu entreguei o envelope. Meus dedos não tremiam mais. Eu me sentia como uma rocha no meio da tempestade. Vitorino, no canto da sala, parecia querer sumir entre as sombras das caixas empilhadas. Ele sabia que o pai nunca fazia nada sem um plano. Ele conhecia o peso do silêncio de Olavo. O doutor Fausto rompeu o lacre de cera com um abridor de cartas prateado. O som do papel sendo rasgado foi como um trovão naquela sala. Thalita cruzou os braços, batendo o pé impacientemente. Seus saltos agulha faziam um som oco no assoalho, mas ela já não parecia tão segura. Conforme o advogado percorria as linhas do documento, seu rosto mudava. A expressão de tédio profissional deu lugar a um franzir de sobrancelhas preocupado. Ele voltou à primeira página, leu novamente, e depois olhou para o selo do cartório de Niterói com uma lanterna de inspeção que tirou do bolso. Doutor Fausto. Thalita deu um passo à frente, sua voz subindo uma oitava. O que foi? É algum testamento falso? Alguma dívida de jogo do velho? O advogado pigarreou, limpando a garganta antes de olhar diretamente para Vitorino e, depois, para Thalita.
Não é um testamento falso, Dona Talita. É uma escritura pública de doação com cláusula de usufruto vitalício e inalienável, registrada 10 anos atrás. E o que isso significa em português claro? Gritou ela, a paciência se esgotando. Significa, disse o Dr. Fausto, com uma voz clínica e fria, que embora o Sr. Vitorino seja o proprietário legal da nua propriedade por herança, a posse direta, o uso, o gozo e o controle total deste móvel pertencem exclusivamente a Dona Zilá enquanto ela estiver viva. Talita ficou estática. Seus olhos saltaram, e ela soltou uma risada nervosa. Você está brincando. Vitorino, diga que ele está brincando. Isso aqui é nossa herança. O loft, o Airbnb, o dinheiro. Tem mais, continuou o advogado, ignorando o surto da cliente. Há uma cláusula de imenhorabilidade e incomunicabilidade. Isso significa que a casa não pode ser dada como garantia para dívidas, e nenhum cônjuge, ele olhou significativamente para Talita, tem direito sobre qualquer parte deste móvel. Mas o ponto crucial é o item 4.2. Eu sabia exatamente o que dizia o item 4.2. Olavo tinha sido brilhante. O item 4.2 estabelece que a manutenção estrutural, os impostos e as taxas deste casarão devem ser integralmente custeados pelos rendimentos das empresas do espólio. Se o herdeiro tentar impedir o usufruto ou negligenciar os pagamentos, ele perde a administração das empresas para um conselho curador. O mundo de cristal de Talita não apenas trincou, ele explodiu. Não! Ela berrou, avançando para cima do advogado e tentando arrancar o papel de suas mãos. Isso não é possível. Aquele velho decrépito não faria isso. Ele estava louco. Vamos anular isso. Não estava louco, Talita, eu disse, levantando-me da poltrona com uma dignidade que parecia emanar das próprias paredes da casa. Ele estava lúcido. Ele sabia que você apareceria como um urubu assim que o corpo dele esfriasse. Ele sabia que o Vitorino não teria coragem de te dizer não. Então, ele deixou que a lei dissesse por ele. O jogo virou de uma forma que Talita jamais esperava. A mansão que ela já estava vendendo na mente dela agora era a prisão de seus sonhos gananciosos. Se você acha que o Sr. Olavo foi um gênio, deixe um sim nos comentários e se inscreva no Afonso Story para ver o que Zilá vai fazer agora que retomou o controle. Vitorino finalmente deu um passo à frente, o rosto vermelho de vergonha. Mãe, eu não sabia disso. O pai. Ele nunca me contou. Ele não contou porque sabia que você contaria para ela, Vitorino, respondi, sentindo uma pontada de tristeza pelo homem que meu filho se tornará. Ele queria proteger o que é nosso. E agora, Dr. Fausto, como ficam os homens da mudança? O advogado guardou o documento no envelope e olhou para Talita com um olhar de eu avisei. Dona Talita, se a senhora continuar a remover qualquer móvel desta casa contra a vontade da dona Zilá, estará cometendo esbulho possessório. E se tentar expulsá-la, eu não poderei defendê-la de uma ação de reintegração de posse imediata. Meu conselho? Mandem esses homens descarregarem as caixas. Agora! Talita estava ofegante. O batom vermelho estava levemente borrado, e o conjunto de linho branco parecia subitamente amarrotado. Ela olhou para mim com um ódio tão tangível que quase podia ser cortado com uma faca. Você acha que ganhou, não é, sua velha maldita? Ela sibilou, a voz trêmula de fúria. Você acha que vai ficar aqui, nesse mausoléu, reinando sobre o mofo? Eu vou transformar a sua vida num inferno. Você vai implorar para ir para aquele asilo em São Gonçalo. Você pode tentar, Talita, eu respondi, voltando a me sentar na minha poltrona, a verdadeira rainha de Santa Teresa. Mas lembre-se, para transformar minha vida num inferno, você teria que morar aqui comigo. E eu sei o quanto você detesta o cheiro de passado. Ela deu um grito de frustração e chutou uma das caixas de papelão, quebrando o que parecia ser um jogo de pratos que ela mesma havia embalado. Vitorino tentou tocá-la no ombro, mas ela o empurrou com força. Inútil. Você é um inútil, Vitorino. Seu pai te fez de palhaço debaixo do seu nariz. Ela saiu da sala pisando tão forte que eu temi pelo meu piso de madeira. O Dr. Fausto se despediu com um aceno de cabeça formal, claramente querendo se distanciar daquele desastre familiar. Os homens da mudança, confusos, começaram a olhar uns para os outros. Podem desempacotar tudo, eu disse a eles, com um tom de voz calmo e soberano.
Coloquem a cristaleira no lugar. E as colheres de pau. Tragam-nas de volta para a cozinha. Eu tenho um café para terminar de passar. Eu estava livre. Pelo menos por enquanto. Mas enquanto observava Thalita berrando ao celular no jardim de inverno, eu sabia que a guerra estava longe de terminar. Ela estava desesperada. E uma mulher desesperada por dinheiro como ela sempre tem um segredo escondido na manga. Eu precisava descobrir o que era. E sabia exatamente quem chamar para me ajudar a cavar o passado de Thalita, assim como ela tentou enterrar o meu. Era hora de ligar para Odete. A calmaria que se seguiu à saída do Dr. Fausto era enganosa. O casarão de Santa Teresa parecia respirar novamente agora que as caixas estavam sendo abertas, mas o ar ainda estava carregado. Thalita não havia ido embora. Ela se trancara no quarto de hóspedes com Vitorino, e os gritos abafados que atravessavam as grossas portas de embuia revelavam que a derrota legal apenas alimentara seu desespero. Eu me sentei na mesa da cozinha, observando as mãos. Elas não tremiam. O usufruto me dava o teto, mas eu sabia que, para ter paz de verdade, eu precisava entender o porquê. Por que uma mulher que se orgulhava tanto de sua linhagem na Barra da Tijuca estava tão obcecada por um casarão velho e sujo em Santa Teresa? Peguei o telefone e disquei um número que não usava há anos. Odete. É a Zilá. Preciso daqueles seus olhos de lince que o tempo não aposentou. Odete era minha amiga de infância, uma contadora forense aposentada que passará a vida desvendando fraudes bancárias e lavagem de dinheiro para grandes empresas. Se havia um rastro de papel, Odete o encontraria. 3 horas depois, ela estava na minha cozinha, saboreando um pastel de nata e analisando os nomes que eu lhe dera. Zilá, minha querida, ninguém fica tão desesperado por um imóvel antigo a menos que o chão esteja queimando sob os pés, Odete disse, ajustando os óculos de leitura. Essa sua nora, a Thalita, a família dela, os Albuquerque de Castro da Barra, são conhecidos no meio contábil. Mas não pelo que têm, e sim pelo que devem. Enquanto Odete digitava em seu laptop, eu ouvi o som da porta do andar de cima se abrir. Thalita desceu as escadas. Ela não usava mais o sorriso plástico. Seu rosto estava manchado, a maquiagem borrada, e seus olhos tinham um brilho de animal acuado. Ela passou pela cozinha sem dizer uma palavra, indo direto para o armário de bebidas na sala. O som do gelo batendo no cristal era o único som de sua presença. Achei, sussurrou Odete, virando a tela para mim. Veja isso, Zilá. O que eu vi não eram apenas números, era um abismo. A família de Thalita estava com todos os bens penhorados. O pai dela, um ex-empresário do ramo de transportes, havia perdido tudo em cassinos clandestinos e investimentos fraudulentos. Mas o pior estava no nome do irmão dela, Laertes. Laertes Albuquerque de Castro, leu Odete em voz alta. Ele tem 3 pedidos de prisão civil por dívidas de valores astronômicos. E veja as datas das transferências, Zilá. Minha visão turvou por um momento. Nos últimos 6 meses, grandes quantias de dinheiro haviam saído das contas de manutenção das empresas de Olavo, contas que Vitorino administrava, para empresas de fachada. Essas empresas, por sua vez, repassavam o dinheiro para contas vinculadas a agiotas de alto escalão no interior de Minas Gerais. Ela está drenando o patrimônio do meu filho para salvar o couro do irmão e o status da família dela, eu disse, sentindo uma náusea profunda. Thalita não queria apenas a casa para o Airbnb. Ela precisava do valor de mercado do imóvel para quitar uma dívida que estava batendo à sua porta com ameaças de morte. O casarão de Santa Teresa era o último bote salva-vidas de uma família de naufragos gananciosos. A ganância de Thalita não era apenas crueldade, era um crime contra o próprio marido. Ela estava roubando o futuro de Vitorino para sustentar as mentiras da Barra da Tijuca. Você já conheceu alguém capaz de trair a própria família por dinheiro? Conte sua experiência nos comentários e se inscreva no Afonso Story para ver como essa investigação vai terminar. Eu olhei para Odete. Você consegue provar que essas transferências foram autorizadas sob coação ou fraude? Se eu tiver acesso aos tokens de segurança que o Vitorino usa, eu consigo rastrear o IP de onde partiram as ordens. Se foram do computador da Thalita, ela está em apuros sérios. Isso é apropriação indébita e fraude patrimonial. Naquele momento, Vitorino entrou na cozinha. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Ao ver Odete e o laptop cheio de planilhas, ele estancou. Mãe, o que é isso?
Quem é essa senhora? Ele perguntou, a voz falha. Esta é a Odete, Vitorino. Uma amiga que entende de números muito melhor do que você, pelo visto, respondi, mantendo a voz calma, mas firme. Sente-se, meu filho. Precisamos falar sobre para onde está indo o dinheiro que seu pai levou a vida inteira para construir. Vitorino olhou para a tela. Viu o momento exato em que ele reconheceu os nomes das empresas de fachada. Ele empalideceu. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube que o luxo repentino de Thalita e os empréstimos constantes para o cunhado não eram normais. Mas ele era um homem de vontade fraca, dominado pelo medo de perder a mulher que ele acreditava amar. Ela disse que era um investimento, mãe. Ele balbuciou, cobrindo o rosto com as mãos. Ela disse que o Laertes ia devolver com juros. Que era só uma fase difícil. Uma fase difícil que vai te levar à falência, Vitorino, Odete interveio, sem piedade. E que pode te levar para a cadeia como cúmplice, se você não provar que foi enganado. O silêncio na cozinha foi quebrado pelo som de algo caindo na sala. Thalita estava parada no arco da porta, segurando um copo de uísque. Ela tinha ouvido tudo. Sua velha intrometida. Ela gritou, avançando em direção à mesa. O que você pensa que está fazendo? Esse dinheiro é nosso. O Vitorino faz o que ele quiser com a herança dele. O dinheiro das empresas é para a manutenção deste casarão e para o sustento da família, Thalita, eu disse, levantando-me e encarando-a. Não para pagar dívidas de jogo de um irmão vagabundo na Barra. Você não sabe de nada. Ela tentou fechar o laptop de Odete com força, mas eu segurei o braço dela. Meus dedos, endurecidos por anos de lida, apertaram o pulso dela com uma força que a surpreendeu. Eu sei de tudo, Thalita. Eu sei que você é uma fraude. Eu sei que seu sobrenome vale menos que o papel higiênico desta casa hoje em dia. E eu sei que você tentou me jogar na rua para que eu não visse você roubando meu filho. Thalita puxou o braço, os olhos injetados de ódio. Você acha que essas planilhas provam algo? Eu sou a esposa dele. Eu tenho direitos. Você tinha direitos, Thalita, eu disse, sentindo Justice High começar a subir. Mas fraude é uma coisa que anula qualquer contrato, inclusive o de casamento. Ela soltou uma risada histérica e saiu da cozinha, batendo os pés. Mas desta vez, o som dos seus saltos agulha não parecia um ultimato. Parecia o som de alguém fugindo de um incêndio que ela mesma começou. Vitorino continuava com a cabeça baixa, chorando silenciosamente. Eu coloquei a mão em seu ombro. Era meu filho, afinal. Um homem fraco, sim, mas meu filho. Ainda há tempo de salvar o que resta, Vitorino, eu sussurrei. Mas você vai ter que escolher. A mulher que está te destruindo, ou a mãe que te deu a vida e a casa que te protege. A investigação de Odete estava apenas no começo. Mas a primeira rachadura na armadura de Thalita tinha sido feita. E o que estava por vir no porão de Santa Teresa seria muito mais do que apenas documentos legais. Seria a liberdade total. A biblioteca do casarão era o santuário de Olavo. As paredes, do chão ao teto, eram forradas de livros encadernados em couro e prateleiras de carvalho que exalavam um perfume eterno de papel antigo e cera de abelha. Foi para lá que arrastei Vitorino, longe da presença tóxica de Thalita, que ainda gritava ao celular no jardim. Odete vinha logo atrás, com o laptop aberto como uma arma carregada. Eu precisava que meu filho visse a verdade sob a luz fria dos fatos, sem o filtro de perfume caro e as manipulações de sua esposa. Senta aqui, Vitorino. Apontei para a cadeira de couro onde o pai dele costumava ler o jornal. Olhe para estas prateleiras. Cada livro aqui foi comprado com o suor de uma família que nunca precisou roubar ninguém. O que você está fazendo com o legado do seu pai não é apenas um erro financeiro. É um sacrilégio. Odete não perdeu tempo. Ela girou a tela para ele. Vitorino, veja estes extratos. No dia 15 do mês passado, 3 milhões de reais foram transferidos da conta de reserva das empresas de restauração para uma conta em nome da Castro Empreendimentos. Você assinou essa transferência? Vitorino olhou para o número e viu suor frio brotar em sua testa. A Thalita disse que era para um fundo de investimento. Ela disse que o irmão dela tinha uma oportunidade única na área de tecnologia. Ela disse que seríamos sócios majoritários. Sócios majoritários de uma dívida de agiota, Vitorino.
Odete disparou, a voz cortante como um bisturi. A Castro Empreendimentos é uma casca vazia. O dinheiro foi sacado em espécie no mesmo dia em uma agência em Juiz de Fora. Isso tem nome: evasão e dissipação de patrimônio. Se a Receita Federal cruzar esses dados, você vai para a cadeia, e ela vai alegar que não sabia de nada, já que as assinaturas são suas. Nesse momento, a porta da biblioteca foi escancarada. Thalita entrou como um furacão de seda e fúria. Ela já não fingia mais elegância. Seus olhos estavam vermelhos, e ela segurava um envelope que eu reconheci imediatamente. Era o meu dossiê de fotos da família, que ela deve ter arrancado de alguma gaveta no andar de cima. Que reuniãozinha patética é essa? Ela gritou, a voz ecoando pelas estantes. Vitorino, levanta daí agora. Não ouça essas duas bruxas. Elas querem te colocar contra mim para ficarem com tudo. Elas querem te transformar num filhinho da mamãe de novo. Eu me levantei. A altura do meu pé direito era de 4 metros, mas naquele momento, eu me senti maior que a própria casa. Chega de teatro, Thalita. O show da Barra da Tijuca acabou. Nós já sabemos do Laertes. Sabemos dos saques. Sabemos que você está usando meu filho como escudo humano para as falcatruas da sua família falida. Thalita parou por um segundo, o rosto mudando de cor. O choque de ser descoberta foi rapidamente substituído por uma agressividade perversa. E o que você vai fazer, Zilá? Vai me processar? Com que dinheiro? Ela riu, uma risada que me deu náuseas. O Vitorino me ama. Ele não vai me denunciar. Ele prefere quebrar do que ficar sozinho. Não é, querido? Vitorino olhou para ela, e por um momento, vi a hesitação que quase me fez perder a esperança. Mas então, ele olhou para o retrato de Olavo sobre a lareira. O olhar severo e justo do pai parecia julgá-lo do além. Thalita. A voz de Vitorino saiu baixa, mas pela primeira vez, não era vacilante. Onde está o contrato da sociedade? O documento que você disse que o Dr. Fausto estava redigindo? Está sendo processado, meu amor. Burocracia. Ela respondeu rápido demais, tentando se aproximar para tocar o rosto dele. Não deixe essa velha te confundir. Ela te odeia porque eu te tirei das saias dela. Mentira! Vitorino gritou, levantando-se tão rápido que a cadeira quase tombou. Eu liguei para o Dr. Fausto agora há pouco, no corredor. Ele disse que nunca ouviu falar de Castro Empreendimentos. Ele disse que você pediu para ele acelerar o inventário para vender a casa rápido porque você tinha urgência pessoal. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Thalita recuou, a máscara finalmente caindo por completo. A vilã estava exposta, sem os artifícios da beleza ou do status. O que sobrou foi uma mulher pequena, gananciosa e desesperada. Você ligou para ele? Ela sibilou, os dentes cerrados. Seu idiota! Eu fiz tudo isso por nós. Para termos uma vida de verdade, não cercados por esse cheiro de mofo e velhos. Por nós ou pelos capangas que estão ameaçando seu irmão. Eu intervim, dando um passo à frente. Eu recebi uma mensagem agora há pouco. Thalita. O pessoal de Santa Teresa comenta tudo. Tem um carro preto parado na esquina desde ontem. Eles não estão aqui para comprar pastéis de nata. Estão aqui atrás do Laertes, ou do dinheiro que você prometeu a eles usando a nossa casa como garantia informal. Thalita empalideceu a um nível doentio. Ela sabia que eu não estava blefando. O desespero dela era real agora, mas não era por amor ao Vitorino ou à casa, era medo da própria sombra. O cerco está se fechando. Thalita não só traiu a família, como trouxe o perigo para dentro de casa. Você teria coragem de perdoar um filho que permitiu que isso acontecesse? Deixe sua opinião aqui embaixo. Sua interação é o que mantém o Afonso Astori vivo. Vitorino, me escuta. Ela tentou uma última vez, a voz agora chorosa, a manipulação mudando de tática. Eles são perigosos. Eu tive medo. Se eu não desse o dinheiro, eles fariam algo com Laertes, e depois comigo. Eu fiz por proteção. Você fez por vaidade, eu disse, fria como o mármore da entrada. Você podia ter pedido ajuda. Podia ter sido honesta. Mas você preferiu tentar me expulsar de casa e roubar o que não lhe pertence. Vitorino caminhou até a mesa e pegou o laptop de Odete. Odete,
O que precisamos fazer para bloquear o que resta e reaver as transferências ilegais? Precisamos de uma denúncia formal de fraude e uma medida cautelar, respondeu Odete, já digitando freneticamente. E precisamos que você assine um termo de confissão de que foi induzido ao erro, para tirar o seu da reta criminal. Faça isso e eu te destruo, Vitorino. Thalita avançou em direção ao laptop, as unhas prontas para rasgar, mas eu me coloquei na frente dela. Encoste um dedo nele ou neste computador, e eu mesma chamo a polícia para te tirar daqui algemada por tentativa de agressão e fraude, eu disse, o tom de voz tão baixo que era quase um rosnado. Esta casa é minha, Thalita. Eu tenho o usufruto. E agora, eu tenho as provas. Ela parou, ofegante. O ódio em seus olhos era algo que eu nunca esqueceria. Ela olhou para Vitorino, que não desviou o olhar. Ela olhou para Odete, que continuava o trabalho técnico. E finalmente, olhou para mim. Você acha que ganhou, Zilá? Ela sussurrou, a voz carregada de veneno. Eu posso perder a casa. Posso perder o dinheiro. Mas eu vou levar o que você mais ama. Eu vou acabar com a saúde mental do seu filho. Eu vou arrastar o nome de vocês na lama de todos os colunistas sociais do Rio. Vocês vão ser a piada da cidade. A família do casarão que foi roubada pela nora. O nome da nossa família está gravado na pedra, Thalita, respondi, abrindo a porta da biblioteca e apontando para a saída. O seu está escrito na areia. E a maré acabou de subir. Ela pegou sua bolsa de marca, aquela paga com suor de Olavo, e saiu da biblioteca sem olhar para trás. Ouvimos o som de seus saltos agulha batendo com violência no chão do corredor, e depois, o estrondo da porta da frente sendo batida. Vitorino desabou na cadeira e começou a soluçar. Não eram soluços de tristeza, eram de alívio e de vergonha. Eu me aproximei, pela primeira vez em anos, abracei meu filho como se ele ainda fosse o menino que corria pelos corredores de Santa Teresa. Vai passar, meu filho, eu disse. A casa está limpa de novo. Mas o trabalho está apenas começando. Odete levantou os olhos do computador, o rosto sério. Zilá, ela não vai parar. Ela sabe que se o Vitorino assinar esses papéis, a família dela cai junto. Precisamos ser rápidos. O Dr. Fausto pode ser o advogado deles, mas ele preza a própria OAB. Se mostrarmos isso para ele, ele vai pular do barco antes que ele afunde. Eu olhei para as estantes de livros. A justiça de Olavo estava sendo feita, página por página. O confronto na biblioteca foi apenas a primeira batalha vencida. O próximo passo era Surgical Strike, o golpe cirúrgico que removeria Thalita da nossa história para sempre. O casarão mergulhou em um silêncio pesado após a saída tempestuosa de Thalita da biblioteca. Mas era o silêncio de um campo de batalha antes do ataque final. Vitorino ainda estava sentado, com os olhos fixos nos documentos, enquanto Odete trabalhava com a precisão de um cirurgião em seu teclado. Eu, no entanto, não conseguia ficar parada. O instinto me dizia que uma mulher como Thalita não aceitaria a derrota sem tentar queimar tudo ao redor. Zilá, venha ver isso, Odete chamou, com a voz carregada de uma nova descoberta. Eu comecei a cruzar os dados da Castro Empreendimentos com os registros de imóveis. A Thalita não estava apenas pagando as dívidas do irmão. Ela estava tentando algo muito mais audacioso. Eu me inclinei sobre a mesa. A luz do abajur de bronze iluminava os gráficos complexos que Odete havia gerado. Ela não queria apenas o dinheiro da venda, não é? Não. Ela já tinha assinado um pré-contrato de alienação fiduciária, explicou Odete. Em termos leigos, ela deu o casarão como garantia para um empréstimo de altíssimo risco com um grupo de investidores estrangeiros. Se a casa não fosse desocupada e entregue em 30 dias, a multa recairia sobre as empresas do Olavo, e os investidores teriam o direito de tomar as cotas societárias de Vitorino. Senti um calafrio. Ela estava jogando um jogo de xadrez onde o checkmate significava a destruição total do patrimônio da nossa família. Thalita não estava apenas sendo gananciosa, ela estava sendo uma sabotadora profissional. Mas ela não tinha o meu usufruto, eu disse, tentando manter a voz firme. Como ela pôde dar a casa em garantia? Ela falsificou a sua assinatura, Zilá, Odete disse, abrindo um PDF com um documento digitalizado. Veja este termo de renúncia de usufruto. Datado de 3 meses atrás. A assinatura é uma cópia quase perfeita da sua,
mas o tabelião que reconheceu afirma: bem, digamos que ele já tem um histórico de favores para a família Albuquerque de Castro. A audácia dela me deixou sem fôlego por um momento. Ela tentou me apagar da minha própria casa antes mesmo de Olavo falecer. A surgical strike, golpe cirúrgico, que eu estava planejando precisava ser executada agora, ou perderíamos tudo. Vitorino, olhe para mim, eu disse, forçando meu filho a encarar a realidade da falsificação. Sua esposa cometeu um crime contra mim. Ela falsificou a minha renúncia para penhorar a nossa história. Você vai continuar sendo o escudo dela ou vai me ajudar a montar a armadilha? Vitorino parecia ter despertado de um transe. A descoberta da falsificação da assinatura de sua mãe foi o limite. O amor cego foi substituído por uma indignação gélida. O que eu preciso fazer, mãe? Precisamos que ela acredite que ainda tem controle. Eu comecei, o plano se formando na minha mente. Odete, podemos criar um falso comprovante de que o bloqueio das contas falhou? Posso fazer melhor, sorriu Odete. Posso enviar uma mensagem do seu servidor, Vitorino, dizendo que você conseguiu liberar um último aporte de emergência, mas que ela precisa assinar uma confissão de dívida para justificar o saque perante o conselho. O plano era simples e letal. Atrairíamos Thalita de volta para o casarão com a promessa do que ela mais amava, dinheiro fácil. Ela viria para assinar o que achava ser o seu passaporte para a liberdade, mas que na verdade seria a prova cabal de sua fraude e a base para anulação imediata de seu casamento por vício de consentimento e má-fé. O cerco está se fechando. Thalita caiu na própria armadilha da ganância. Você acha que Zilá está sendo dura demais ou ela está apenas protegendo o que é dela por direito? Deixe seu vingança nos comentários se você quer ver o fim dessa vilã. Inscreva-se para o capítulo final do Afonso Story. Enquanto Odete preparava as iscas digitais, eu subi para o meu quarto. Abri a gaveta do criado mudo e peguei uma pequena caixa de madeira. Dentro, havia um broche de ouro que pertenceu à minha sogra. Ele tinha um gravador de voz oculto, um presente de Olavo de uma época em que ele desconfiava de um antigo sócio. Quem diria que a tecnologia do passado seria a salvação do futuro? Eu o prendi sob a gola do meu vestido de seda escura. Se Thalita voltasse, eu queria cada palavra de sua arrogância gravada. Eu não queria apenas o dinheiro de volta. Eu queria a destruição moral de quem tentou destruir a minha paz. Mensagem enviada, anunciou Odete lá de baixo. Eu usei o tom desesperado que o Vitorino costuma usar com ela. Disse que o Dr. Fausto estava desconfiado e que precisávamos desse documento assinado para limpar o rastro dos 3 milhões anteriores. Não demorou 10 minutos para o celular de Vitorino vibrar. Era ela. Ela está vindo, disse Vitorino, a voz tremendo um pouco. Ela disse que chega em 20 minutos e que espera que eu tenha parado com essa palhaçada de ouvir a velha. Ótimo, eu disse, descendo as escadas com a calma de quem já viveu 1000 tempestades. Vitorino, você vai recebê-la na biblioteca. Odete ficará no porão, monitorando a gravação e garantindo que o documento assinado seja enviado direto para o e-mail do Dr. Fausto e da polícia. E eu estarei no Jardim de Inverno, onde tudo começou. O plano estava em movimento. A armadilha estava armada. O que Thalita não sabia era que Santa Teresa não era apenas um bairro de velhos e mofo. Era um lugar de raízes profundas. E nada é mais perigoso do que uma raiz que decide lutar contra quem tenta arrancá-la. Sentei-me no banco de ferro do jardim, o cheiro de jasmim misturando-se à tensão do momento. Ouvi o som do portão de ferro. O Ranger familiar. Ela havia chegado. E desta vez, ela não teria um advogado para protegê-la. Ela teria apenas a própria ganância como juiz e carrasco. O som dos saltos agulha no cascalho do jardim era o sinal. A caça havia entrado no terreno da caçadora. O som dos saltos de Thalita no cascalho não era mais um desfile, era uma marcha de guerra. Ela entrou pela porta lateral do Jardim de Inverno como se fosse a dona do destino, mas seu rosto denunciava o desgaste. A armadura de luxo estava rachada. Ela não olhou para mim, sentada nas sombras entre as samambaias. Foi direto para a biblioteca, onde Vitorino a esperava com um documento falso sobre a mesa de carvalho. Eu me aproximei em silêncio, parando atrás da porta entreaberta. O broche no meu peito estava gravando tudo. Assine logo isso, Vitorino. A voz de Thalita sibilou, carregada de uma urgência febril. Eu não tenho o dia todo.
O Laertes precisa desse comprovante de aporte para acalmar os investidores. Você não quer que nada aconteça comigo, quer? Vitorino segurava a caneta com a mão trêmula. Ele olhava para o papel, um documento que parecia uma confissão de dívida mútua, mas que continha uma cláusula oculta admitindo a origem ilícita dos fundos anteriores. Eu só não entendo porque precisa ser agora, Thalita. Vitorino hesitou, a voz falhando perigosamente. A minha mãe. Ela disse que se eu assinasse mais qualquer coisa sem o Dr. Fausto ver. Sua mãe está caduca, Vitorino. Ela gritou, batendo com a bolsa na mesa. Ela é uma velha amarga que quer te ver sozinho e pobre. Você vai escolher ela de novo? Depois de tudo que eu abdiquei para estar com você? Assina. Agora. Vitorino vacilou. Vi sua mão descer em direção ao papel. O medo de perdê-la, aquele vício emocional que ela cultivou por anos, estava falando mais alto que a razão. Ele estava prestes a sabotar o plano por pura fraqueza. Se ele assinasse de forma errada ou desse algum sinal de que era uma armadilha, ela fugiria antes que Odete pudesse disparar o rastro digital. Era a hora do meu golpe de mestre. Eu não podia deixá-lo falhar. Eu entrei na biblioteca com um passo firme, forçando uma expressão de desespero calculado. Vitorino, não! Eu gritei, encenando uma fragilidade que eu não sentia. Não assine nada. Eu acabei de falar com o banco. Eles disseram que vão bloquear tudo amanhã. Se você assinar isso, você vai nos arruinar. Thalita deu um sorriso triunfante ao me ver desesperada. Para ela, minha interrupção era prova de que o documento era sua salvação. Se a velha estava tentando impedir, era porque era bom para ela. Tarde demais, Zilá. Ela disse, empurrando a caneta para a mão de Vitorino. Viu só, querido? Ela está tentando te controlar até o último segundo. Mostra para ela quem é o homem desta casa. Assina e vamos embora daqui para sempre. Vitorino me olhou. Nosso olhar se cruzou por um segundo eterno. Ele viu o brilho de lucidez nos meus olhos e entendeu o sinal. Eu não estava tentando impedi-lo de verdade. Eu estava dando a ele a permissão psicológica através do conflito. Com um suspiro dramático, ele rabiscou a assinatura no local indicado. Thalita praticamente arrancou o papel da mesa, os olhos brilhando com uma cobiça quase animalesca. Finalmente! Ela exclamou, guardando o documento na pasta. Agora, Zilá, você pode ficar com seu mofo e as suas memórias. Eu e o Vitorino vamos reconstruir nossa vida bem longe desse lixo de bairro. Você não vai levar ele, Thalita, eu disse, minha voz voltando ao tom gélido e autoritário. Ah, eu vou. Vem, Vitorino. Ela ordenou, indo em direção à porta. Mas Vitorino não se moveu. Ele se sentou, soltando a caneta, que rolou pela mesa e caiu no tapete persa. Eu não vou a lugar nenhum, Thalita. Como é? Ela parou, a mão na maçaneta. O documento que você acabou de assinar. Vitorino começou, a voz agora sem tremores. Ele não é apenas um aporte. É uma confissão de que você induziu as transferências anteriores sob fraude. E o Dr. Fausto já recebeu a cópia digital dele há exatamente 30 segundos. O rosto de Thalita passou do triunfo para uma palidez cadavérica em questão de batimentos cardíacos. Ela abriu a pasta freneticamente, lendo as letras miúdas que sua ganância a impedira de ver antes. Você me enganou? Ela sussurrou, olhando para o marido como se o visse pela primeira vez. Seu verme. Ela avançou para cima dele, mas eu me coloquei no caminho. A única sabotagem aqui, Thalita, foi a que você fez com a sua própria alma. Você achou que Santa Teresa era terra de ninguém? Esta casa tem guardiões. O jogo da manipulação acabou. Thalita assinou sua própria sentença de derrota. Você já viu alguém ser pego pela própria ganância dessa forma? O que você faria no lugar da Zilá agora? Deixe sua resposta nos comentários e prepare-se. O próximo capítulo é o acerto de contas final aqui no Afonso Story. Lá fora, o som de um carro de luxo freando bruscamente no cascalho ecoou pela biblioteca. Mas não era a polícia. Era o irmão de Thalita, Laertes. Ele entrou na casa sem bater, o rosto suado e a gravata frouxa. Thalita. Ele gritou da sala. Temos que ir. O agiota de Minas descobriu que o cheque era frio. Eles estão vindo para cá.
Talita olhou para mim, o pânico substituindo o ódio. Ela percebeu que sua rede de mentiras não estava apenas desmoronando juridicamente, estava atraindo predadores reais para minha porta. Você trouxe esses criminosos para minha casa? Eu perguntei, sentindo o peso da responsabilidade sobre a segurança de todos. Eu não tive escolha. Ela balbuciou, recuando. Escolhas sempre existem, Talita, eu respondi, pegando o telefone da biblioteca. E a minha escolha agora é proteger o meu território. A sabotagem de Talita tinha ido longe demais. Ela não era apenas uma golpista, ela era um perigo iminente. O confronto final não seria mais apenas sobre papéis e assinaturas. Seria sobre sobrevivência. O ar na biblioteca ficou subitamente rarefeito. A entrada de Laertes, o irmão de Talita, transformou o drama familiar em um thriller perigoso. Ele não tinha a mesma pose de vilão de cinema que a irmã tentava projetar. Ele era apenas um homem desesperado, com um cheiro de medo exalando de cada poro. Talita, pegue a porra do dinheiro e vamos embora. Laertes gritou, sem notar a minha presença ou a de Vitorino no início. O carro preto está na esquina. Eles não estão para brincadeira. Talita olhou para o papel em suas mãos, a confissão que ela acabará de assinar, e depois para o irmão. O pânico nos olhos dela era uma chama que consumia qualquer resquício de racionalidade. Não tem dinheiro, Laertes. Ela berrou de volta. Eles me enganaram. Essa velha e esse frouxo fizeram um teatro. O documento é uma armadilha. Vitorino levantou-se. Pela primeira vez, vi nele o reflexo de Olavo. Ele não se encolheu. Ele caminhou até o centro da biblioteca, ficando entre o cunhado e a mesa. Acabou. Laertes. A polícia está a caminho e o Dr. Fausto já está notificando o Ministério Público sobre as fraudes da Castro Empreendimentos. O dinheiro que vocês roubaram vai ser rastreado até o último centavo. Laertes avançou para Vitorino, as mãos fechadas em punhos, mas o som de passos pesados no corredor o fez parar. Não era a polícia. Eram dois homens que eu nunca vira na vida. Usavam jaquetas de couro escuras e tinham rostos que pareciam esculpidos em granito. O silêncio que eles trouxeram consigo era mais aterrorizante do que qualquer grito de Talita. Onde está o pagamento, Laertes? O mais alto perguntou, ignorando todos os outros. Sua voz era um barulho baixo, quase um rosnado. Talita recuou até bater as costas em uma das estantes de livros de Olavo. Ocasionalmente, um livro caía, mas ninguém se importava. O estilo de vida da Barra tinha trazido a lama da criminalidade para o santuário de Santa Teresa. Eu dei um passo à frente. Eu não tinha armas, mas eu tinha a autoridade de quem era a alma daquela casa. Senhores, vocês estão em uma propriedade privada. Eu sou Zilá, a proprietária com direito de usufruto. O que vocês têm a resolver com esses dois deve ser feito fora dos meus muros. O homem olhou para mim com um desprezo que rapidamente se transformou em uma curiosidade sombria. A vovó tem coragem. Mas nós não saímos sem o que viemos buscar. E o Laertes disse que o casarão era garantia. O Laertes mentiu, eu respondi, mantendo o olhar firme. Ele não possui um tijolo sequer desta casa. E a assinatura dele ou da irmã dele não vale nada perante a lei. Vocês foram enganados por dois amadores. Talita tentou intervir, a voz trêmula. Eu posso conseguir o dinheiro. Só preciso de mais tempo. O inventário. O inventário está bloqueado, Talita, Odete disse, aparecendo na porta da biblioteca com o celular no ouvido. A liminar de urgência acaba de ser deferida pelo juiz de plantão. Ninguém vende nada. Ninguém tira nada. E a polícia está cruzando o Largo do Guimarães neste exato momento. Ao ouvir a palavra polícia, os dois homens trocaram um olhar rápido. Eles não queriam um confronto com a lei em um bairro residencial e visível como Santa Teresa. Vocês dois, o homem apontou para Talita e Laertes. A dívida agora dobrou pelo transtorno. Vamos conversar lá fora. Agora. Não! Talita gritou, agarrando o braço de Vitorino. Vitorino, não deixe eles me levarem. Eles vão me matar. Por favor, eu sou sua esposa. Vitorino olhou para a mão dela em seu braço. Olhou para a mulher que ele amara e que tentará destruir sua mãe e seu legado. Com uma calma gélida, ele removeu a mão dela, dedo por dedo.
Você deixou de ser minha esposa no momento em que falsificou a assinatura da minha mãe, Talita. O que acontece com você agora? É apenas a vida cobrando os juros das suas escolhas. O momento da verdade chegou. Vitorino finalmente escolheu o lado certo, mas a que custo? Talita agora está à mercê dos monstros que ela mesma criou. Você acha que ela merece misericórdia ou que a justiça está sendo feita? Comente justiça e compartilhe esta história para que mais pessoas vejam a força de uma mãe decidida. Os homens de jaqueta de couro pegaram Talita e Laertes pelos braços. Não houve luta cinematográfica. Houve apenas a humilhação silenciosa de dois golpistas sendo arrastados para fora do palco de suas mentiras. O som dos saltos agulha de Talita, que antes era um som de poder, agora arrastava-se pateticamente no assoalho de madeira. Ouvimos o som dos carros partindo em alta velocidade. E então, o silêncio. O verdadeiro silêncio de Santa Teresa. Segundos depois, as luzes azuis e vermelhas da polícia iluminaram os vitrais da sala de estar. O Dr. Fausto entrou logo atrás dos policiais, parecendo exausto. Dona Zilá, Vitorino. O advogado começou, limpando o suor da testa. Eu vi os documentos que a Odete enviou. Eu peço desculpas. Fui usado pela má-fé daquela mulher. Já dei meu depoimento inicial corroborando a fraude dela. Eu não respondi ao advogado. Caminhei até a janela e vi Talita sendo colocada no banco de trás de uma viatura. Os homens de jaqueta de couro haviam fugido antes, mas a polícia conseguirá interceptar a conversa no jardim. Ela estava algemada. O conjunto de linho branco estava sujo de terra. Ela não parecia mais uma rainha da Barra. Parecia apenas uma prisioneira de sua própria ganância. Vitorino aproximou-se de mim. Mãe, eu sinto muito. Eu quase perdi tudo. Eu quase perdi a senhora. Você não perdeu nada que fosse real, meu filho, eu disse, acariciando o rosto dele. O que era falso foi levado pelo vento. O que sobrou é o que importa. Odete fechou o laptop. O dinheiro desviado para Castro Empreendimentos foi congelado. Vamos conseguir recuperar cerca de 80% através da ação de anulação. O resto é o preço que se paga por uma lição bem aprendida. Eu olhei ao redor da biblioteca. Os livros de Olavo ainda estavam lá. O cheiro de cedro ainda estava lá. O casarão estava de pé. Vamos fechar as portas, Vitorino, eu disse. Temos muito que limpar. E amanhã? Amanhã eu quero cheiro de café passado e pão de queijo nesta casa. Sem fita adesiva. Sem caixas de papelão. Apenas nós. O confronto final não terminou com sangue, mas com a restauração da ordem. Talita enfrentaria anos de processos por estelionato e falsificação. Laertes provavelmente nunca mais pisaria no Rio de Janeiro. E eu? Eu continuaria aqui, no meu trono de veludo, vigiando as ladeiras de Santa Teresa. Porque o usufruto da vida não está em um papel, está na coragem de defender quem somos. A neblina de Santa Teresa começou a se dissipar assim que os primeiros raios de sol tocaram os vitrais da sala de jantar. Pela primeira vez em meses, o peso no ar havia desaparecido. Não havia mais o som de saltos agulha martelando o assoalho, nem o perfume enjoativo de shopping center que Talita trazia consigo. O que restava era o cheiro de limpeza, de madeira encerada e, finalmente, o aroma do café coado que eu tanto insistira em manter. Vitorino desceu as escadas. Ele vestia roupa simples, sem os ternos caros que a esposa o obrigava a usar para manter as aparências. Ele parecia mais jovem, embora houvesse uma nova maturidade em seu olhar. Bom dia, mãe, ele disse, sentando-se à mesa. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Como não dormia há anos, ele confessou, servindo-se de uma fatia de bolo de fubá. O Dr. Fausto ligou cedo. O processo de anulação do casamento por erro essencial e fraude já foi protocolado. Com as provas que a Odete levantou e a confissão que ela assinou no calor do desespero, o juiz deve conceder a liminar em tempo recorde. Eu assenti, sentindo o calor da caneca de ágata entre as mãos. A justiça dos homens estava seguindo seu curso, mas a justiça da alma já estava feita. Talita estava em uma cela de triagem, aguardando a transferência. Seus advogados de família na Barra haviam desaparecido assim que descobriram que não havia mais dinheiro para pagar os honorários. O irmão, Laertes, tornará-se réu em 3 estados diferentes.
O castelo de cartas de luxo e mentiras não apenas caíra, fora levado pela enxurrada da própria coragem de quem eles subestimaram. E as empresas, Vitorino? Perguntei. Vamos precisar de tempo para organizar o caixa, mas o conselho curador que o pai deixou foi notificado. Eles ficaram impressionados com a sua rapidez em identificar o desvio. Mãe, eles querem que a senhora ocupe uma cadeira de honra nas decisões estratégicas a partir de agora. Eu sorri para o vazio, imaginando Olavo em algum lugar, dando uma de suas risadas curtas e orgulhosas. Ele sabia que eu não era apenas a guardiã da casa, mas a guardiã do destino da nossa família. Mais tarde, caminhei até o jardim de inverno. O sol de fevereiro iluminava samambaias que, milagrosamente, haviam sobrevivido ao descaso de Thalita. Eu me sentei no meu banco de ferro e olhei para o portão. O casarão não era mais um mausoléu, como ela dizia. Era um organismo vivo, pulsante de histórias que agora poderiam continuar a ser escritas. Eu peguei o envelope pardo, agora vazio, e o dobrei com cuidado. Ele cumprirá seu papel. A herança do suor vencera a herança da ganância. Muitas pessoas me perguntam por que não vendi a casa para viver uma vida de luxo e facilidades em um apartamento moderno. A resposta é simples. O luxo passa, a facilidade amolece o caráter, mas a identidade é o que nos mantém de pé quando o mundo tenta nos derrubar. Eu não defendi apenas paredes e tetos. Eu defendi o direito de ser quem eu sou, no lugar que eu ajudei a construir. A história de Zilá chega ao fim, mas a lição fica para sempre. Nunca subestime a força de uma mulher que conhece seus direitos e honra seu passado. Se você se emocionou com essa virada, curta este vídeo, compartilhe com aquela pessoa que precisa de um sopro de coragem e não esqueça de se inscrever no Afonso Story. Qual outra história de superação você quer ver por aqui? Deixe nos comentários. Enquanto o bonde passava ao longe, fazendo seu tilintar característico nas ladeiras de Santa Teresa, eu respirei fundo. O ar era puro. O dia era novo. E o usufruto da minha vida, este sim, era verdadeiramente inalienável. Eu sou Zilá. E esta ainda é, e sempre será, a minha casa.